Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, mais uma segunda-feira. Como se manter em sintonia nas adversidades. Vai Fernando, vai entrando. Como se manter, deixa eu colocar aqui. Manter em sintonia com as adversidades. Olá, vamos ver quem está entrando. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Hoje nós abordaremos um tema que nós enfrentamos quase sempre, né? De uma forma ou de outra. Somos sempre abordados pela vida externa. Por tudo que está acontecendo, como se manter em sintonia nas adversidades. Vamos aguardar mais um pouquinho, para as pessoas poderem ir entrando, para que a gente possa dar continuidade. Hoje nós teríamos invocação, hoje é um dia de invocação, desse livro aqui. Então, nós vamos falar também de sintonia, né? Então, qual é a nossa sintonia na hora que a gente escolhe uma carta para que a gente possa ler um tema, né? Um tema que conte para nós o que vai ser importante para transformar a nossa vida, né? De alguma forma. Então, é muito importante que isso se dê. Vamos entrando, gente, sejam todos bem-vindos. Vamos manter a sintonia nas adversidades. E o que é manter a sintonia? O que é a adversidade? Né? De que forma que a gente pode manter esse equilíbrio? Vamos abordar esses temas hoje, né? Então, hoje nós temos a invocação. Hoje é dia de invocação, para quem tem o livro. Eu vou ler no final. Nós vamos escolher, para quem não conhece, nós vamos escolher uma cartinha no final da abordagem, onde todos nós estivermos em sintonia com alguma situação, então nós vamos tirar a carta. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o significado dessas coisas na nossa vida, né? Do que é sintonia, do que seriam adversidades, né? Essa palavra adversidade vem do latim adversitas, né? A qualidade do adverso, ou seja, algo ou alguém que é contrário, que é desfavorável, que é inimigo, né? Então, a adversidade é uma situação adversa ou difícil de enfrentar ou ultrapassar. É tudo aquilo que eu poderia dizer que é difícil para nós, né? É um problema, é um contratempo, um dissabor, um aborrecimento, uma contrariedade, né? Um impedimento, um obstáculo, um percalço, o que mais que nós poderíamos dizer? Um revés, um transtorno. Nossa, eu poderia ficar falando aqui uma série de outras palavras que estariam incluídas nessa tônica, né? Chamada adversidade, que seriam todos os contratempos e todas as provações que nós passamos ao longo da vida, as atribulações, agruras, privações. A vida sempre nos coloca diante de situações que irão nos fazer, né, usar os recursos que nós temos para aprender a lidar com aquela situação. Exatamente no momento e situação em que a adversidade acontece. São os imprevistos, os contratempos, que muitas vezes nos travam na vida, né? Numa série de situações
em nossas relações, né? Que nos fazem ficar, às vezes, paralisados, porque não tivemos, e isso é muito importante, no coração a aceitação daquele momento, daquilo que aconteceu. Todas as provações, tristezas, mágoas e decepções da nossa vida, por incrível que pareça, parece que vai nos ajudar a redefinir como pessoas, né? Como eu ajo, como eu reajo, porque agir é uma coisa e reagir é outra, né? A nossa marca, a nossa personalidade, ela é ativada ali, né? As nossas crenças, naquilo que nós acreditamos, se nós nos abalamos, se nós reagimos, ou se nós nos mantemos no mesmo prumo, né? No mesmo equilíbrio, né? Então, existe uma série de movimentos na hora em que a coisa acontece para que a gente possa testar as nossas capacidades, os nossos talentos, os nossos dons. E por que nós passamos por adversidades, né? Essa é uma pergunta, às vezes, meio complicada. As adversidades, elas têm várias origens. Muitas delas nós mesmos criamos. É possível que algumas vezes a gente passe por umas provações que sejam consequências das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, das desobediências que nós fazemos em determinadas situações, né? Porque nós sabemos exatamente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, os limites que nós temos que dar a nós a cada momento. Muitas vezes nós podemos evitar esse tipo de provação, vivendo uma retidão. Mas, mesmo que estejamos vivendo numa retidão, podem acontecer provações. Porque simplesmente fazem parte da vida e nós não temos controle sobre isso, né? O que vem de fora, nós não podemos controlar. Mas os nossos impulsos é outra coisa. Me faz lembrar aquela situação daquela frase que diz assim: não importa o que fazem com a gente, importa é o que eu faço com o que ele faz. É mais ou menos a mesma coisa. Os nossos impulsos, as nossas reações são coisas que nós podemos controlar, mas o que vem de fora não dá. A adversidade é um processo natural da vida. O mundo vai estar sempre em constante mudança. E os acontecimentos também, né? Desse modo, a adversidade ela pode ocorrer em diversos contextos e influenciar diversas áreas e situações da nossa vida, como a saúde mental, por exemplo, né? Tendo que enfrentar dificuldades e experimentar o estresse, a ansiedade, a depressão, outros problemas emocionais. Então, eu sugiro que você procure ajuda imediatamente, uma ajuda especializada. Porque muitas vezes, sozinho, a gente não consegue perceber o que está bem aqui na nossa frente. A imparcialidade, nesse momento, é uma coisa fundamental. Porque nós não podemos, nós estamos tão envolvidos, né, que nós não conseguimos ter essa imparcialidade de observar até onde nós podemos ir e até onde nós podemos ficar. Então, é importante que você procure ajuda mesmo. Outra na sociedade, ela também tende a afetar toda a sociedade. A adversidade, quando vem, dependendo dela, ela afeta uma sociedade inteira, uma comunidade inteira, como é o caso, por exemplo, de crises econômicas, de desastres naturais, como nós tivemos agora no Rio Grande do Sul, né? Nas pandemias, como nós acabamos de atravessar uma pandemia há pouco tempo, né? Que fez com que
quase todo mundo tivesse que se readaptar, tivesse que se adaptar a novos modelos, a novos modos operantes, ressignificassem muitas áreas de sua vida. Eu mesmo ressignifiquei a minha área. Eu tinha um consultório no Rio e em São Paulo. Eu tinha uma casa em São Paulo e no Rio. Eu morava em 2 lugares. Eu vivia na ponte aérea. Imagina, eu tive que mudar tudo isso, né? Tive que me adaptar a retomar um novo modus operandi de trabalho, por exemplo. E com isso, eu resolvi mudar toda a minha vida, né? Eu mudei toda, eu ressignifiquei toda a minha vida. E eu tô achando ótimo, não achei ruim não, né? Não foi bom o que aconteceu, claro, mas o que aconteceu, o que isso mudou na minha vida, eu achei bom. Então, às vezes, a adversidade ela vem para dar uma balançada, uma chacoalhada mesmo na sua vida, na sua maneira de viver, que às vezes aquilo já não estava mais bom para você. E você não estava percebendo, porque a força do hábito faz com que você fique no piloto automático, né? Então, essa pandemia, por exemplo, essa diversidade, né, que foi geral, digamos assim, não afetou só uma área, mas afetou o mundo inteiro praticamente. E isso, nós temos que, nesse momento em que acontece, usar os recursos internos para reinventar e buscar novas soluções. Foi isso que todos fizeram, né? E nesse momento que entramos em sintonia com a nossa essência, com a nossa vida, com aquilo que nos traz harmonia, paz, tranquilidade, né? Onde com grupos de pessoas afins que possam se ajudar mutuamente também, isso tudo é importante, né? A Irene também está dizendo que também viajava muito e foi muito bom. Então, não é que a gente não continue viajando hoje, né? No final do mês de outubro já estou indo para Vitória, né? Fechar o treinamento de constelação. Dia 30 agora eu estou indo para o Rio fazer um presencial de grupo de constelação, mas eu fazia quase todo final de semana, eu dava um curso, eu dava um treinamento, eu dava um grupo ou de cinesiologia, de constelação, atendia a semana inteira em São Paulo, atendia a outra semana inteira no Rio de Janeiro. Então era uma vida muito cansativa, digamos assim. Mesmo porque eu faço isso há 30 anos, gente. É muita coisa, né? Então tá na hora de você dar um espaço, né? Então eu deixo agora para os meus alunos fazerem isso. Não é que eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando muito, mas eu estou limitando o tempo. Eu estou fazendo meu tempo. Sexta-feira eu atendo de vez em quando. Então eu me dou o luxo de não trabalhar mais às sextas e trabalhar alguns sábados ou não. Então é assim, eu estou escolhendo, eu estou me dando esse luxo. E isso é importante, muito importante. E todos precisam fazer isso para a saúde mental, para a saúde física, para o bem-estar da sua paz e da sua família. Outra coisa é a resiliência, né? Ajudando a desenvolver resiliência, que é a capacidade de se recuperar rapidamente diante daquele desafio, superando as dificuldades que aconteceram, né? E na maioria das vezes é porque nós temos pessoas que dependem de nós. Então, nós precisamos agir rápido, né? Nós precisamos fazer esse movimento. Isso é tão fundamental. Nos relacionamentos também. A diversidade ela tem um impacto significativo nos relacionamentos interpessoais, onde nós precisamos estar em harmonia para vivermos de forma saudável as nossas relações, né? Por exemplo, nas crises familiares, nos problemas de saúde ou mesmo nas dificuldades financeiras, as adversidades colocam uma pressão nos relacionamentos. O que ela faz?
ela atesta a força dos nossos laços afetivos. Porque é neste momento que nós percebemos o caráter, a sintonia, o amor, o companheirismo, né? Quem está presente? Quem está disponível? Quem quer ajudar? Quem quer fazer algo por você que está precisando naquele momento, né? E também no desenvolvimento pessoal, né? Uma oportunidade, para mim, é uma oportunidade para a gente crescer pessoalmente, né? Falando assim, como seres humanos, digamos, enfrentando os desafios, nós aprendemos lições valiosas sobre nós mesmos, sobre como lidar com determinadas situações. Porque é nesse momento que você vai ver quais são as suas habilidades, quais são os recursos internos que você tem para lidar com essas situações, né? E a adversidade é Nossa, gente, toda hora a gente tem adversidade, a gente toda hora é enfrentado, né? Porque é muita informação que vem de fora. E tudo que acontece na nossa comunidade nos afeta, claro. Agora mesmo, no Rio Grande do Sul, quantas pessoas morreram? Isso nos afeta? Nossa, claro que nos afeta. O que eu pessoalmente posso fazer? Muito pouco. A única coisa que eu posso fazer é orar ou doar algo, né? Doar roupa, doar mantimentos, doar uma quantia em dinheiro para ajudar, mas praticamente eu não posso fazer nada pela situação geográfica, porque eu não sou a pessoa que está no comando daquela história da cidade. Então, tem determinadas situações que nós temos limitações, o que nós podemos e o que nós não podemos, né? Então, o que é a sintonia, né? É estar em harmonia com, por exemplo, um modo semelhante de pensar, de sentir, em que há acordos, né? E nós chegamos a um acordo, então nós vamos fazer desta forma, e aí nós estamos juntos naquela situação, como, por exemplo, pais, né? Que estão de acordo na educação do filho, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, qual é o limite que nós vamos dar, até onde nós podemos ir. Isso tudo tem que ser acordado, e isso é muito importante para que não haja um desequilíbrio na família, né? E muitas vezes isso acontece quando há um desentendimento do casal, quando um casal, por exemplo, não está mais na congruência, né? Na ressonância, na sintonia, e eles não estão pensando mais da mesma forma, e aí cada um começa a se dirigir para um lado e para o outro. Quem que sofre? Os filhos, claro. O que o casal precisa nesse momento? Ok, nós não estamos mais bem juntos, mas nós temos uma família, porque nós nunca vamos deixar de ser uma família. Esse filho nós fizemos juntos, ele nos pertence por enquanto, depois ele vai para o mundo, mas a criação dele ou dos filhos, depende de nós. Então, tem que haver uma amizade, tem que haver um equilíbrio do casal, tem que haver uma congruência ali para que essa pessoa não sofra as consequências de um ato que não é dele, é do casal, como homem e mulher, e não como pais e mães dessa criança. Bom, esse entendimento, essa reciprocidade, essa concordância, embora as pessoas não tenham muita certeza dessas diferenças entre sintonia e conexão, né? Então, a sintonia significa estar na mesma frequência. Em outras pessoas preferem estar conectadas. Hoje em dia está todo mundo conectado, né? Mas muitas vezes não estão em sintonia. Estão conectados, mas não estão na mesma frequência, digamos assim. E às vezes essa conexão é apenas por uma questão de utilidade, né? Então, se a pessoa é útil para mim, eu me mantenho nessa sintonia, mas é um tipo diferente de sintonia, não é uma frequência.
tá? É só uma utilidade. Aí passa a ser uma conexão. E pode ter adversidade aí? Claro que sim. Aí outras situações podem acontecer. Fica para uma outra live. Outra coisa é manter a sintonia espiritual. Estar em sintonia com a sua essência, que é divina, isso é mais do que buscar fora nas nossas relações ou em grupos, né? É ter a certeza de que existe dentro de você um lugar sagrado e que está pronto e que tem a certeza que vai saber lidar com todas as adversidades. Isso é também manter uma musculatura, né, de força espiritual. É você saber estar preparado para lidar com as situações da vida. Isso também chama-se amadurecimento. E muitas pessoas não estão maduras ainda, estão infantilizadas, porque estão na codependência de grupos, de pessoas, de situações familiares, ou estão olhando para trás ainda para suas dores primárias, né? Então, assim, quem tem todo o potencial arquivado para enfrentar os obstáculos, acredita em si mesmo. Ele acredita que ele está protegido. Ele sabe que está protegido. É uma certeza internalizada, né? E isso nos dá o quê? Autoconfiança para enfrentar as adversidades. E eu estou falando de fé. Mas eu não estou falando numa fé religiosa. Eu estou falando em confidelidade à sua alma, à sua pessoa, a todos os recursos que você tomou com a vida, que você sabe que está dentro de você. Isso te dá uma força para enfrentar qualquer coisa, né? Isso é fantástico. E eu já falei isso em outras lives. O que é a sintonia do espírito, né? É quando aproxima duas ou mais pessoas, quando a harmonia, a similitude, a simpatia, a reciprocidade no pensar e no sentir. Isso é uma sintonia espiritual, do espírito, né? Já a sintonia de alma é bonito de ter e de ver nas relações da nossa vida. É aquela que não tem bobagem, que é rica de sentimentos verdadeiros, que não se liga em situações, porque conhece a alma do outro, né? Sabe quem ele é. Por exemplo, você conhece um filho, né? Mas, às vezes, você é tomado por surpresas adversas. Você acha que conhece o seu marido, a pessoa que está contigo há 20 anos. Mas, às vezes, você é tomado por situações adversas. Isso se chama o quê? Um conhecimento de caráter, da alma. E você conhece? Não conhece. Bom, mas esse sentimento de alma é uma coisa boa, né? Que vibra positivamente diante das nossas conquistas, por exemplo. Você reconhece essa alma quando ela diz, puxa, eu estou tão feliz por você, você conquistou isso, você conquistou aquele emprego, você se formou, você conseguiu fazer aquela viagem que você queria. Não é uma pessoa que diz, puxa, você conseguiu aquela viagem, aquele emprego, aquele cargo. Existe uma distorção nos valores e na forma como eu lido com essas situações. Isso, às vezes, nos separa em vez de nos unir. Aristóteles distingue 3 tipos de amizade: as baseadas na utilidade, no prazer e no caráter. Hoje, na maioria
das pessoas, eu estava falando antes sobre isso, elas são baseadas na utilidade. Aquilo que é útil para mim nessa troca de amizade. Ou no prazer que cada um proporciona um para o outro. Porque, na realidade, caráter é muito difícil você perceber. Existe uma máscara nas pessoas que impede de se mostrar verdadeiramente. O caráter demora muito para a gente perceber ou conhecer de fato uma pessoa. Às vezes você vive com ela 20 anos, 30 anos, e de repente você é surpreendida. Quando menos você espera. Onde existia uma amizade, você vê que realmente ela não era uma amizade verdadeira, ou seja, genuína. E como viver na adversidade, gente? Essa é uma pergunta. Embora a dor seja inevitável, o sofrimento exacerbado é opcional, né? É aquilo que eu falei antes. O que o outro faz comigo é um problema dele, mas o que eu faço com o que ele me faz é um problema meu. É mais ou menos a mesma coisa. O que a gente pode fazer para se preparar, por exemplo? Antes que a adversidade atinja, né, que venha, que chegue, claro, dependendo da adversidade, tem umas que você também não está preparado, né? A morte, por exemplo, nós estamos preparados? Não, nós não estamos preparados para a morte. Nós nunca estamos preparados para a morte, embora devêssemos. Porque é a única coisa que nós temos certeza que vai acontecer. A minha morte ou a do outro, né? Então, antes que ela nos atinja, nós temos que estar preparados para a crise. A gente tem que se propor a se trabalhar para equilibrar o nosso emocional, fortalecer essa musculatura emocional, como eu estava dizendo antes. Coragem, disciplina, né? Reconheça-se, né? E construa os seus recursos internos. Fortaleça, sabendo quem você é, a sua procedência, aceitando a sua origem, aceitando os percalços e as situações que você passou durante a vida, né? E percebendo quais são os talentos que eu tenho, quais são as qualidades que eu tenho, os meus dons, as minhas habilidades. Isso é imprescindível você saber para poder lidar com a situação na hora que ela vem, né? E muitas delas, mesmo assim, você vai saber somente na hora que acontece. O que a Bíblia fala sobre a adversidade, por exemplo, né? Sem falar de religião, mas falar de um campo mais espiritual. Nós não seremos tentados além da nossa capacidade de resistir. Então, nós precisamos estar preparados. Nossas provações e decepções são o caminho reto e apertado que nos conduz ao grande Senhor. Quem é o grande Senhor? O grande universo, a nossa maior consciência, a consciência divina que habita dentro de cada um de nós. Como se manter forte, então, diante das adversidades e o que fazer para enfrentar essas dificuldades? Bom, tratemos de aproveitar cada obstáculo em nossa trajetória para construir algo que vale a pena viver, pois não adianta ficar lutando contra os fatos. Isso é a primeira coisa. Eles são o que são, né? E nós somos o que somos. A nós cabe ser realista, né? Administrar as nossas frustrações, temores, e nem por isso devemos ceder à derrota. Sempre gosto de usar uma frase positiva que diz assim: sou capaz de tolerar as frustrações e me sair bem de todas as situações. Isso é um mantra para mim, porque as adversidades, as frustrações, elas vêm na medida em que eu espero do outro algo que ele não
tem para me dar do jeito que eu quero. E ele não vai ter. Cada um dá o que pode, né? Então, como manter o otimismo em momentos de adversidade? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. Entender a adversidade e olhar de forma sistêmica para todos os envolvidos e todas as situações que fez com que esse advento acontecesse. Porque se a gente ficar culpando, a gente não percebe que o outro também está nos culpando. E que ele tem a verdade dele e eu tenho a minha. E a verdade dele é tão real quanto a minha. Porque as crenças dele são absolutas e são verdadeiras para ele. Então, sempre vai haver um conflito de postura e de posições, né? A tomada de consciência é a melhor compreensão para a melhor solução no momento, né? Se eu já mudei, nossa senhora, toda hora a gente tem que mudar alguma coisa. É um aprendizado constante, não tem jeito, né? Então, assim, a gente muda a todo momento, a todas as diversidades que vêm, você muda um pouco. E quando a gente chega nessa casa em que eu estou neste momento, de idade, de aprendizado, de tudo que eu perdi na vida, de tudo que eu passei, né, de todas as perdas, de todos os ganhos, porque os ganhos também nos fazem mudar, os ganhos também nos oferecem aprendizados, né, para não perder o equilíbrio, porque ele também tira teu equilíbrio, é uma adversidade diferente, mas né? Mudei de casa, mudei de cidade. Quantas vezes eu já mudei? Eu digo que eu sou fênix, que de 3 em 3 anos eu mudo. Eu mudei de casa também. Já mudei tudo. Mudei decoração, mudei de casa, mudei de cidade, mudei de tudo. Toda hora eu estou mudando. Então, dê um tempo para se acalmar de tomar qualquer decisão quando a adversidade acontecer. Primeiro, respira. Faça um alívio de tensão emocional, coloque a mão na testa. Quando você coloca a mão aqui, você alivia a tensão, porque aqui é que estão as nossas boas ideias, as ideias de momento que fazem a nossa criatividade, né? Então, assim, recupere e reforce o seu ânimo, baseado, né, em seus recursos. E faça sempre uma pergunta: do que eu sou capaz? O que esta ação vai trazer de retorno? Então, antes de uma tomada de ação, numa adversidade ou numa mudança qualquer, você sempre tem que fazer a pergunta: essa minha ação vai causar desequilíbrio ecológico para mim, para o ambiente, para outra pessoa? Gente, isso é fundamental para lidar para não criar mais adversidade, inclusive, não é? Outra coisa é visualize sempre um futuro mais promissor, sem ficar preso no passado, né? Porque quando você fica preso no passado, você não gere o presente e não traz um equilíbrio saudável para a tua vida no aqui e agora. Porque o passado já não existe mais. O futuro ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, porque só depende do hoje, né? Então pense na adversidade como uma condição da vida que traz oportunidade de transformação positiva. Não pense no negativo. Claro que às vezes ela não é boa, né? Mesmo que ela seja dolorida, aceite aquilo que você não pode mudar. Mas diga, o que eu posso fazer com isso que aconteceu agora na minha vida? O que eu posso melhorar? Qual é a melhor solução que eu tenho para hoje? Né?
Permaneça otimista. O otimismo é a verdadeira aceitação daquilo que foi, daquilo que é e como pode ser, né? E perceber que você tem força, recursos internos para fazer algo melhor daqui para frente. Isso é o que você não pode perder. Isso é o que você tem que fortalecer dentro de você. Cuidar da impulsividade. Não seja impulsivo. Na hora que a coisa acontece, não reaja. Porque a reação é coisa que não tem pensamento. É uma coisa que não tem consciência. É reação. O nome já está dizendo. Eu reajo. Mas aí depois eu posso dizer assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu piorei a situação, né? Então, você não pode controlar os acontecimentos, mas pode controlar a resposta que você vai dar em todos os seus sentidos. Isso você pode fazer. E isso só você pode fazer. Ninguém pode fazer, né? Pensando no que essa ação pode trazer de bom ou de ruim para você e para todos os envolvidos. Então, para a gente não entornar o caldo e a adversidade ficar pior, essa é a melhor ação a fazer. A reação. Então, voltando na reação, pensa antes de dar a sua resposta. E pergunte-se sempre se vai causar desequilíbrio ecológico para mim, para o outro, para o ambiente. Gente, isso nunca é demais, tá? A sua boa resposta vai depender das respostas a essas perguntas. Sempre, né? Autorresponsabilidade é o tempo todo, diante das adversidades. Assuma a sua parte, assuma, né? E se prepare sempre para estar pronto para aquilo que venha, né? Utilize seus recursos, que é neste momento que você vai conhecer a si mesmo. Você vai perceber os seus talentos, vai aprender a lidar com as situações. E se não souber o que fazer, recorra a seus colegas, a seus amigos, a seus mentores, a seus apoiadores, né? Psicólogos, terapeutas, aqueles que estejam disponíveis, que possam fazer algo para te ajudar e te orientar nesse momento. Mas é fundamental que você faça as pazes com a sua situação, com aquela situação que aconteceu. Porque sem aceitação não há compreensão. Se perde o entusiasmo e a autoconfiança que precisamos para enfrentar a vida e saber sair das situações difíceis. Afinal, somos aqueles que vieram para a grande escola, né? A cada um de nós veio uma lição, porque nós fomos repetentes de alguma lição no passado. No momento que desconstruímos velhas imagens internalizadas, temos a oportunidade de refazer e atrair a força necessária para viver de forma equilibrada, apesar dos reveses da vida. Certo, biscoito? Vamos lá? Oi, Juliana, doutora Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Oi, querida Irene, quem mais aqui? Nossa, quanta gente. Mudei, Irene. Depois a gente se fala no privado, vou te dar todas as dicas. Vera Paturi, a Vera Paturi, minha querida amiga. Acabei de ir ao Rio de Janeiro no aniversário de 80 anos de Vera. Vera caiu do balão na Turquia, ela passou pela maior adversidade, né, Verinha? Nós trabalhamos muito, fez 2 cirurgias, uma mulher forte que passou pela maior adversidade. Vocês precisavam ver essa mulher dançando na festa de aniversário dela. Ela não se deixou abater. Isso é que eu chamo de força, né? De usar os seus recursos internos para lutar pela própria vida. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que viver o melhor que nós podemos.
Senão vai ficar chorando? Não vai, né, Vera? Eu fiquei muito feliz de te ver, amiga, muito feliz. Isso não tem preço, né? Gente, olha só. Nem para muitas coisas estamos preparados, é verdade. Não estamos mesmo. Oi, Gal, querida. A Gal agora é avó. É uma diversidade. Boa, mas é. Parabéns para a Gal, que é a vovó. Ai, gente. Oi, Janice, querida. Muita gente querida aqui presente. Eu estou muito feliz mesmo. E agora, com a nossa sintonia, nós vamos ver. Vera, a Vera está dizendo, você me ajudou muito e continua ajudando. Imagina, Vera, a gente que é terapeuta, que é facilitador de constelação ou de cinesiologia, só ajuda quem quer ser ajudado. Tem gente que a gente trabalha, mas não quer ser ajudado, não quer abrir a consciência, e você abriu o máximo, e isso é muito bom, né? Em tantos reveses da vida que você também passou, né? Eu também, quem não passou, né, Irene? Então, assim, a vida é assim, e nós, deixa eu ver o tempo aqui que eu tenho, e nós nos fortalecemos, nós aprendemos, e aprendemos muito, muito com os nossos clientes, né? Porque quando a gente toma e tem essa consciência sistêmica, nós sabemos que nós somos um, que nós pertencemos uns aos outros e que nós somos uma grande família planetária, digamos assim, né? Então, quando alguém vem com uma questão, eu observo, eu aprendo, eu ressignifico alguns valores dentro de mim, eu me fortaleço, porque eu aprendo com o outro. É uma troca, eu dou e também recebo. O tempo todo. Não diga que não é, porque é, gente. Seja, a não ser que você não esteja aberto. Aí você não vai ser nem bom facilitador, né? Que vai ajudar o outro a perceber-se e a potencializar os seus recursos internos para que ele mesmo possa sair e andar com as suas próprias pernas, né? E direcionar a sua própria vida. Não existe dependência, não existe codependência nesse trabalho. Existe sim uma possibilidade de olhar para as possíveis soluções e recursos que você tem para usar, ser o dirigente da sua vida e não que o outro dirija para você, né? Você é aquele que faz, é aquele que acontece, que faz acontecer. E todos os temas que chegam até vocês, terapeutas, é para aprendizado de ambos, sem dúvida nenhuma. Sim, desculpa, está começando a esfriar aqui. Sem dúvida nenhuma, né? Isso se o terapeuta tiver essa consciência, né? Eu, assim, espero que muitos tenham, né? Que a maioria tenha. Embora tenha alguns que ainda não estão trabalhados nas suas próprias questões e que em determinados momentos não saibam lidar com a questão do outro. Quando há parcialidade de postura e de conduta, ele ainda não está tão forte, tão fortalecido internamente para ajudar. Quem mais? Mais alguma pergunta, gente? Oi, Kelly, seja bem-vinda. Bom, gente, eu vou fazer a nossa invocação e depois eu estou aberta para perguntas. Invocação de abertura. A gente sempre tem que ler essa invocação antes de tirar uma carta. Porque ela diz assim: faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal e aos mestres da grande fraternidade branca para que me conceda a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida.
Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. E que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Muita gente se bate quando eu falo e que seja feita, Senhor, a sua vontade. Esse Senhor mora em mim, é a minha consciência superior, é a minha consciência mais espiritualizada, mais divina, porque o meu ego muitas vezes não acessa, não está em sintonia, não está em ressonância. E quando eu estou em ressonância com esse Senhor, com essa consciência, eu estou apto para enfrentar as adversidades da vida. Certo? Então vamos lá. Eu agora vou saber qual é a carta que vem para todos nós aqui presentes hoje. Vamos lá? Estão preparados? Olha só, evolução número 4. Para quem tem o livro, é na página 24. O livro é esse aqui, ó. Invocações para transformar a sua vida. Evolução 4 é dissolver o sentimento de injustiça. Página 24. Dissolver o sentimento de injustiça. Então, vamos lá. As adversidades, muitas vezes, nos deixam dessa forma, nos sentindo injustiçados, maltratados, oprimidos. Mas vamos ver o que a nossa consciência fala para nós. Faça-se a luz. Que faça-se a luz na nossa mente, na nossa consciência, para que a gente possa enxergar mais, enxergar além do que está à nossa frente. E que eu esteja aberto, Senhor, para perceber aquilo que vejo como injustiça, como aprendizado. Que eu tenha força interior para transcender os meus medos e incapacidades de reconhecer as minhas dores e a dos outros, sejam quais forem, como lições kármicas ou aprendizados para a evolução da alma. Que eu entenda, Senhor, que não posso sozinho salvar o mundo se não conseguir a maestria sobre a minha própria vida e existência. Se não percebo meus erros e dores, limitando minha própria existência interior, que é poderosa e transformadora, é porque não sou capaz de ter compaixão por mim mesmo. É muita prepotência minha achar que posso ajudar ao próximo com atos heróicos, se não consigo ajudar a mim mesmo a ver o que poderia fazer para mudar a minha própria vida para melhor. Só vejo as coisas da forma que eu quero. Só vejo as coisas da forma que eu quero ver dentro de minhas próprias razões, ficando cego, surdo, hostil, indiferente e antagônico a novas opções, criticando e culpando o outro pela incapacidade dele em me fazer feliz, não o aceitando também com suas limitações. Que eu possa, Senhor, ser menos duro e mais maleável comigo e com os outros. Que eu possa perceber que é da responsabilidade de cada um ter fé em si mesmo, em seu Deus interior, transcender sua própria dor e enxergar o que essa dor nos está ensinando. Só assim poderei ver o outro lado, ver o mundo com possibilidades para todos diante da justiça divina. E que eu possa reconhecer
que a minha maior e primeira responsabilidade é ter caridade para com a minha própria pessoa. E quando conseguir a paz interior, eu terei poder para semear a paz no coração, mostrando que existe os dois lados. Só precisamos saber equilibrá-los. Invoco ao meu divino, ao meu ser divino interior, para que se manifeste em minha vida, meu corpo, minha mente e minhas emoções. Que possa equilibrar meus corpos inferiores, elevando-os à consciência superior, de entendimento universal, e que eu tenha revelado. Não, eu li errado. Que eu possa equilibrar meus corpos inferiores, elevando-os à consciência superior, de entendimento universal, e que eu tenha a permissão para acessar os ensinamentos que não me foram revelados. Gente, isso é fundamental. Que possa equilibrar meus corpos inferiores, elevando-os à consciência superior de entendimento universal, e que eu tenha a permissão para acessar os ensinamentos que não me foram revelados. Peço ao Pai interior que centre os meus corpos e me equilibre em corpo, mente e espírito. Que eu possa entender e reconhecer a minha verdadeira missão na Terra. Que eu possa compreender sem revolta como é feita a justiça divina através das mãos dos homens. Que eu seja abençoado com a compreensão dos ensinamentos cósmicos para entender as dores e as alegrias do mundo e aceitar a minha própria. Que a sua força amorosa traga a aceitação para novas escolhas em minha vida, enchendo de luz o meu coração. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Gente, essa é a sincronicidade. Essa é a frequência que eu sempre digo que nós precisamos ter. Porque a carta que eu tirei, ela fecha exatamente a palestra, a live de hoje. Não é não? Então, essa frase para mim é fundamental, que eu possa compreender sem revolta como é feita a justiça divina através das mãos dos homens. Porque é através do nosso ir e vir, das nossas relações, que às vezes as justiças vêm. São eles que nos fornecem o subsídio para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e a nossa consciência, para a nossa expansão de consciência. Né? E que eu seja abençoado com a compreensão dos ensinamentos cósmicos, porque os ensinamentos são universais, gente. Não é uma coisa pontual, mas é o universo, né? Para entender as dores e as alegrias do mundo e aceitar as minhas próprias. Eu tenho que entender por que o outro passa por aquela situação, por que ele está passando por aquilo. Ele também precisa entender. E que a força amorosa traga para nós a aceitação de novas escolhas, que possa encher a minha vida, o meu coração, de luz. E o que é luz? É consciência. Porque aquilo que está no escuro está inconsciente, está imperceptível, está difícil de acesso. Mas na hora que você coloca a luz, que você vê, você tem escolhas.
e você tem oportunidades de crescimento. Não é fácil? Não. Ninguém está dizendo que é fácil. Viver não é fácil, né? Nós temos momentos alegres, momentos tristes, momentos difíceis, momentos transformadores, mas nós temos recursos. Sempre. Não podemos desistir, não podemos perder essa fé. Fé, em latim, significa confidelitas. Com fidelidade. A quem? A mim. E é a fidelidade aos meus recursos que eu trouxe dos meus ancestros é que vai fazer com que eu tenha boas soluções no momento em que a adversidade aparece. Um grande beijo a todos, que todos possam ter essa fartura em sua mesa, em sua vida, em seu coração, né? E tenha boas soluções de escolhas, de recursos. Gente, um grande abraço a todos e segunda-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos outra vez. Gratidão, Thaís, gratidão a todos vocês. Um belo final de semana.